Qual é seu nome? Neymar, E qual a sua idade, Neymar? 12 O anos. que ele falou pra você? Fala pra mim continuar batalhando, estudando, que um dia eu chego lá. Ele foi tratado como herdeiro de Pelé antes mesmo de ser adulto. Virou o jogador mais caro da história do futebol mundial. Foi capa de revista, estrela de comercial, protagonista de final de Champions League e, ao mesmo tempo, se tornou o nome mais debatido, criticado e polarizador do Brasil moderno. Neymar nunca foi apenas um jogador. Ele sempre foi um fenômeno cultural, um símbolo de talento, um símbolo de excesso, um símbolo de esperança, mas talvez, acima de tudo, um símbolo de expectativa. Essa não é só a história de um craque, é a história de um menino que cresceu rápido demais, de um ídolo que virou alvo, de um talento que enfrentou o próprio corpo e de um jogador que agora vive sua última grande missão, a Copa do Mundo. Essa é a história completa de Neymar Júnior. Antes da Europa, antes do Barcelona, antes dos milhões, existia o Santos. E existia um garoto que jogava como se estivesse brincando. Neymar não surgiu como promessa comum. Ele surgiu como espetáculo. O tipo de jogador que faz o torcedor levantar antes mesmo da bola entrar. Dribles desconcertantes, gols plásticos, provocações, alegria. Mas ali já existia um detalhe importante. Neymar não foi apenas revelado, ele foi exposto. Com 18 anos, já era tratado como celebridade. Com 19, já carregava a camisa 10 da seleção como esperança de uma geração. E o Brasil começou a projetar nele algo perigoso: redenção. Depois do trauma de 2006, depois da frustração de 2010, o país precisava de um herói. E Neymar virou esse herói antes mesmo de estar pronto para ser. Mesmo assim, ele entregava. Libertadores, gols históricos, prêmios individuais, e o mundo começou a observar. Era inevitável. Barcelona chamou. No Barcelona, Neymar encontrou o cenário mais desafiador possível. Messi, o melhor do mundo, e Suárez, um atacante implacável. Ali ele poderia ter se escondido, mas fez o contrário. Cresceu, evoluiu, se adaptou ao futebol europeu. Aquele Neymar do Barcelona era mais maduro taticamente. Sabia quando driblar, sabia quando acelerar, sabia quando decidir. Formou o trio MSN. Ganhou Champions League, ganhou Liga, ganhou respeito. E por um momento parecia claro, ele seria o próximo melhor do mundo. Mas existe algo curioso na carreira de Neymar. O auge dele sempre pareceu interrompido. Sempre havia algo que quebrava a sequência. E então veio a decisão mais polêmica da carreira. PSG. 222 milhões de euros. A maior transferência da história. Ali não era sobre dinheiro, era sobre protagonismo. Ele queria o centro, queria a bola de ouro, queria provar que podia liderar sozinho. E no início parecia que daria certo. Ele dominava jogos, fazia números absurdos, era tecnicamente superior à maioria dos adversários. Mas o corpo começou a cobrar. Lesões repetidas, tornozelo, pé, joelho, sempre perto dos momentos decisivos, sempre fora na fase final. E enquanto isso, a narrativa mudava. Se no Barcelona ele era gênio, no PSG virou questionamento, virou meme, virou exagero, virou alvo. E talvez ali tenha começado a maior batalha da carreira dele, a batalha contra a imagem. Porque Neymar sempre foi intenso, sempre foi emocional, sempre foi expressivo. E isso no Brasil divide. O torcedor ama ou rejeita. Não existe meio termo. E então chegaram as Copas. Brasil cede, pressão máxima. Neymar era o centro da seleção. E quando sofreu aquela lesão nas costas, não foi só um jogador que caiu, foi um país que desmoronou. O 7-1 não foi culpa dele, mas ele carregou parte da dor. Rússia, expectativa renovada, mas a seleção caiu e Neymar virou símbolo da frustração. Copa de 2022 no Catar. Talvez a Copa mais dolorosa, porque ele estava maduro, experiente, capitão. Quando marcou contra a Croácia, parecia roteiro perfeito. Mas o futebol não é roteiro. E quando veio a eliminação,
veio o choro. Um choro que não era só de derrota, era de quem sabia que o tempo estava passando. E aí muitos pensaram: acabou. Mas a história ainda tinha mais um capítulo. Depois de anos na Europa e uma passagem frustrada no futebol saudita por causa de lesão grave no joelho, Neymar tomou uma decisão que ninguém esperava tão cedo: voltar. Voltar para o Santos, voltar para casa, voltar para onde tudo começou. E essa decisão não foi apenas emocional, foi estratégica. Ele precisava jogar, precisava recuperar ritmo, precisava reencontrar alegria. Mas, acima de tudo, precisava provar que ainda está inteiro. Porque agora existe um objetivo claro: a Copa do Mundo. Talvez a última, talvez o último ato. Aos 33 anos, Neymar sabe que o corpo já não responde como antes. Sabe que cada lesão pesa mais. Sabe que cada mês conta. E a comissão técnica da seleção deixou claro: só vai quem estiver 100%. Não existe convocação por história, não existe convocação por nome, existe desempenho. E Neymar vive hoje como um jogador em missão. Cada treino conta, cada jogo no Santos tem propósito. Ele não está jogando por estatística, está jogando por redenção. Porque existe algo que nunca saiu da cabeça dele: a Copa. E é aí que essa história ganha um novo significado. Porque talvez a maior ironia da carreira dele seja essa: ele saiu do Santos como promessa de salvar o Brasil. E pode ir para sua última Copa voltando exatamente para lá, como se o ciclo estivesse se fechando. Mas o futebol não garante finais felizes. Ele pode se recuperar totalmente, pode chegar voando, pode ser protagonista e pode escrever a maior redenção do futebol brasileiro moderno. Ou pode ver o tempo vencer, pode ver o corpo não responder, pode ver o sonho escapar. E é isso que torna tudo tão poderoso. Porque essa não é uma história simples, é a história de um talento que viveu sob pressão constante, que carregou expectativas gigantescas desde os 18 anos, que foi amado, que foi odiado, que foi idolatrado, que foi criticado, mas que nunca foi irrelevante. E talvez essa seja a maior prova do tamanho dele. Porque mesmo quando está lesionado, o Brasil ainda fala sobre Neymar. Mesmo quando está fora, o Brasil ainda espera por Neymar. E quando ele entra em campo saudável, o país acredita diferente. A carreira dele não foi perfeita, não foi linear, não foi livre de erros, mas foi intensa, foi marcante, foi histórica e ainda não terminou. Agora eu te pergunto: se Neymar levantar a Copa do Mundo, tudo muda? Ele vira herói definitivo? Ele apaga as críticas? Ou ele já é maior do que muita gente admite? Comenta aqui. Quero saber sua opinião sincera. E se você quer mais documentários profundos como esse, contando histórias grandes do futebol com emoção real, se inscreve no canal, porque talvez o último capítulo da história de Neymar ainda esteja sendo escrito, e o mundo inteiro vai estar assistindo.